Olá, poderoso e poderosa, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Você sabe por que algumas pessoas que você olha assim, nem são tão inteligentes, nem têm todas as habilidades que você tem? Por que essas pessoas se destacam tanto, crescem tanto, avançam tanto? Certamente elas aprenderam a lidar com as emoções e desenvolveram nelas mesmas a inteligência emocional, que é mais importante do que o coeficiente de inteligência. Apenas 20% de tudo que fazemos em geral requer a nossa inteligência. A gente usa a inteligência. Agora, para ser bem-sucedido, se dar bem em relacionamentos, cargos de liderança, desenvolvimento de um modo geral, precisamos de inteligência emocional. E isso representa 80% do sucesso alcançado em relacionamentos e, obviamente, no mundo do trabalho, profissional e pessoal. Então, é claro que a gente precisa saber mais sobre isso, não é verdade? Vem comigo, pega seu caderno do poder que você vai amar esse conteúdo. Poderoso e poderosa, sabe aquelas pessoas que muitas vezes elas se dão super bem? Aonde elas chegam, elas conseguem se familiarizar, elas conseguem se relacionar com todo mundo. Então, essas pessoas aprenderam quais são os domínios do coeficiente emocional. Antigamente, ter um QI elevado, um coeficiente de inteligência alto, representava uma predominância fabulosa. Os testes de aprovação para empregos, por exemplo, requeriam fazer uma análise de um teste de QI. E quando se pega como referência, fala-se que o QI de Albert Einstein era de 160. Então, uau, quão inteligente se é! E o mundo foi se atualizando e hoje se sabe que não é suficiente apenas ter inteligência intelectual. Precisa-se ter a inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É a capacidade de lidar com as próprias emoções, com a identificação e lidar com as emoções de outras pessoas e como entrar nesse equilíbrio. Quem trouxe isso à tona e que deixou muito mais conhecido foi o autor Daniel Goleman, que fala muito sobre inteligência emocional. Nesse vídeo eu quero trazer alguns aspectos principais que ele menciona no livro e que, claro, vão fazer sentido, que vale a pena você estudar mais a fundo. Quando a gente fala de emoções, basicamente são as duas grandes moedas hoje, vamos dizer assim, os grandes ativos domínio e coeficiente emocional e domínio e coeficiente espiritual. Isso mesmo. Agora, na atualidade, também se fala sobre coeficiente espiritual. Inteligência espiritual e inteligência emocional. Mas esse vídeo a gente vai falar agora sobre quais são os 5 principais domínios que Daniel Goleman apontam como sendo importantes para que a gente possa ter um maior nível de inteligência emocional. Primeiro vamos entender, tá? O que é emoção? Emoção, às vezes as pessoas dizem, a emoção é ruim ou a emoção é boa. As emoções, de modo geral, nada mais são do que indicadores de um estado que nós estamos. E as emoções têm o total controle, podem ser totalmente controladas a partir do momento que a gente toma consciência disso e entende como controlar. Não é essa bem a palavra, mas é administrar, entrar em equilíbrio, em harmonia com as emoções. Não se trata de suprimir as emoções. Eu nunca quero enfrentar, por exemplo, uma emoção como a raiva. Por outro lado, a raiva tem o seu lado bom. Então, é saber extrair o que há de melhor das emoções, mesmo que essas emoções não sejam tão boas assim. Em todas as emoções existe o lado bom e o não bom. E é disso que se trata. Quanto mais alto o nível de inteligência emocional, mais domínio se tem sobre como fazer esse gerenciamento das emoções nossas e com outras pessoas. Então, eu vou começar agora a te contar qual é o primeiro domínio que a gente precisa aprender a respeito da inteligência emocional para que a gente tenha esse coeficiente alto de inteligência emocional.
O primeiro domínio é aprender a identificar as nossas próprias emoções e sentimentos. E aí eu quero te ensinar qual é basicamente a diferença entre sentimento e emoção. Eu não sabia até que eu aprendi e vou te ensinar agora. Emoção é aquela coisa mais passageira. Emoção, em geral, é aquilo que quando você vai para o cinema, você se emociona, você chora, você ri, você se entusiasma, você fica eufórica. Mas aí quando você vai para o restaurante depois do cinema, já voltou à sua normalidade. Não tem mais. Então, a emoção é algo frívolo. Pode mudar rapidamente. O sentimento é algo mais profundo, o sentimento é aquele que fica. A emoção, ela não tem o poder de causar uma mudança em nós. Por quê? Porque ela é rápida. Então, bateu uma tristeza e rapidamente você pode mudar essa tristeza. Agora, o sentimento, não. Como o sentimento é algo mais profundo e duradouro, a gente pode sim causar transformações por causa dos sentimentos. Então, pegando o exemplo da tristeza, se a tristeza se instaura por muito tempo, ela vira um sentimento de tristeza e aí desencadeia o quê? Algo mais profundo. Então vai causar uma transformação, nesse caso negativa, que a gente não quer, tá? Então o primeiro domínio do controle emocional, da inteligência emocional, é a gente identificar as emoções. Qual o estado emocional que nós estamos? E para isso a gente precisa trazer a consciência e ficar pensando, como é que eu estou me sentindo agora? Né? Qual é a emoção que eu estou sentindo? Eu, por exemplo, agora estou sentindo alegria de estar aqui compartilhando meus conhecimentos com você. Você está sentindo o que agora? Então, esse é o primeiro passo que a gente pode aprender a fazer de maneira consciente para detectar, ok, quais são as minhas emoções? O que é que eu estou sentindo agora? Esse é o primeiro ponto, porque quando a gente detecta como é que eu estou me sentindo, fica fácil da gente poder mudar e alterar. Se eu ajo no automático, no inconsciente, então vamos supor que algo aborreceu você no seu trabalho e você vai chegando em casa e quando você chega em casa, qual é a tendência? Pegar o aborrecimento que teve do trabalho e despejar em quem surgir na sua frente. Sem nenhuma culpa, né? Ou filho, ou esposa, ou esposo, ou cônjuge, alguém. Ou então, você já vem se aborrecendo de casa com alguma coisa, você chega no trânsito, alguém te dá um trancão e você explode lá. Então, por isso que é tão importante não ter esse acúmulo das emoções. Você identificar na hora, ok, o que é que eu estou sentindo? Então, teve um acesso de raiva, na hora, conscientemente, ok, estou sentindo raiva. Como é que eu administro isso? Como é que eu gerencio isso dentro de mim? Então esse é o primeiro estágio, a primeira etapa, o primeiro passo do domínio da inteligência emocional. A segunda etapa do domínio é a gente identificar as emoções dos outros. É aprender a ter empatia. O que é isso? É eu verificar que, por exemplo, alguém está com raiva, está muito chateado e eu entender que a pessoa está com muita raiva, então naquele momento eu vou respeitar, porque é dela a raiva. Eu não tenho que entrar na mesma vibe dela. Aquela emoção é dela, é um pacote dela, não está comigo. E por que é tão importante a gente saber disso? Porque, em geral, no cotidiano, muitas discussões ou brigas podem ser completamente dispensadas quando você aprende a ter esse controle emocional, essa inteligência emocional. Por quê? Porque quando você aprende a identificar a emoção no outro, então é o outro que está, nesse exemplo que eu acabei de mencionar, com raiva, e ele despeja coisas para você, te diz coisas e te acusa de algo, mas você, inteligente emocionalmente, está aí identificando que a emoção da outra pessoa está naquela condição, que não necessariamente você tem que ter a sua emoção na mesma condição que ele. Então, qual vai ser a sua atitude, o seu comportamento, por exemplo? Calar. Não é verdade? Que quando dois não quer, um não briga. Então, deixa outra pessoa esvaziar e você identifica que é o momento, é a emoção dela. Vai passar. Não fica tentando bater de frente, não fica tentando justificar, argumentar ou inclusive brigar, porque só vai dificultar o problema. De verdade, de fato, o que vai acontecer é que você que estava mantendo a sua emoção vai entrar em uma emoção
que não é sua, tá? Então, acontece isso, você cala. Daqui a pouquinho, lembra que eu falei das emoções? Elas são assim, ó, passageiras. Daqui a pouquinho, aquela raiva passa. E todo aquele conjunto de palavras e lixo que foi despejado aí em cima de você, vai vir o sentimento depois na outra pessoa, a emoção de culpa, de arrependimento. E a outra pessoa vai tomar alguma atitude. Ou pode ser até que nunca te peça desculpa, mas é como que você não pegou aquele pacote, aquela emoção, aquele estado que a outra pessoa estava, é dela. Você criou empatia de entender que era um estado emocional de outra pessoa e não entrou para reforçar aquela condição. Pelo contrário, você calou, apaziguou, ficou tranquilo, né? Então, quando a gente aprende esses princípios, a vida vai se tornando mais simples, vamos dizer, para a gente se relacionar com outras pessoas. O terceiro ponto no domínio da inteligência emocional é aprender a lidar com as nossas próprias emoções. Então, imagina só, eu aprendi a reconhecer que tenho, aprendi a reconhecer que o outro tem, como é que o outro está naquela emoção. Ok, agora como é que eu lido com as minhas, né? Como é que eu lido com esse sentimento que eu tô, com essa emoção que eu tô, por exemplo, de tristeza. Como é que eu lido com isso? Temos que aprender. Quanto mais rápida a capacidade a gente tem de ter resiliência, o que é resiliência? É a capacidade que a gente desenvolve de rapidamente se recuperar a um estado anterior. Então, algum acontecimento te deixou muito triste, algum fato aconteceu e te deixou muito triste. Quanto mais rápido você lida com essa situação, aprende a sair daí, melhor, mais resiliência você tem, mais inteligência emocional você tem. Qual a melhor maneira, então, de lidar com isso? Existem vários aspectos, mas o mais importante é como é que eu posso lidar com essa tristeza? Identifiquei que tenho. Ok, por que tenho? Por que chegou? Foi pelo fato tal. Então, com as perguntas, a gente vai encontrando as respostas em nós mesmos e a gente vai se observando e vai aprendendo a lidar com essas situações que acontecem dentro de nós. Então, por que eu estou triste? Porque fulano disse isso, isso e isso. Isso é verdade? Seria uma outra pergunta, a gente com a gente mesmo. O que fulano disse é verdade? Se dentro de você a resposta, não é verdade. Então por que eu estou triste? Já aprendeu a lidar com isso. É verdade, ele disse isso. Tá bom, e o que é que eu posso fazer a respeito? Posso melhorar? Posso aprender? Posso me corrigir? Posso pedir desculpa? Então, tudo isso é uma conversinha interna que a gente tem com nós mesmos para que a gente vá aprendendo a lidar com essas nossas emoções e não permanecer muito tempo nas emoções que não nos acrescentam. Como eu falei ainda há pouco, não se trata de, eu não quero saber de tristeza, eu não quero saber de tristeza, eu não quero saber de raiva. Não, cada emoção tem o seu lado bom, cada emoção vem para nos auxiliar, nos incentivar. A raiva é extremamente poderosa, desde que a gente aprenda a lidar com ela. Por exemplo, alguém te disse que você tá gordo ou tá gorda. Nossa, você ficou com tanta raiva, que você tem alto coeficiente de inteligência emocional e aí tomou uma decisão. Qual foi a decisão? Utilizar aquela raiva como sua alavanca para solucionar. Pois eu vou mostrar a ele ou a ela que eu sou capaz, eu não sou gordo, eu posso estar, mas eu não sou. E você entra no seu programa de reeducação alimentar e você começa a fazer suas atividades físicas, você seleciona e aquela raiva de fato foi o quê? Extremamente útil na sua vida, foi poderosa. Por quê? Porque te transformou, não é verdade? Então, esse é o terceiro ponto, é aprender a lidar, gerenciar com essas emoções. Isso é domínio da inteligência emocional. Quarto domínio é automotivar-se. Você conhece aquelas pessoas que dizem assim, fulano, vem me motivar? Eu escuto isso muitas vezes. Martinha, me motiva. E deixa eu dizer uma coisa, não é ninguém que motiva ninguém. O meu mentor, um dos meus principais mentores, Jim Rohn, ele nos ensinava assim, ele dizia: se você espera por alguém para te motivar em sua vida, para você fazer melhorias nela, o seu plano está muito equivocado. Por quê? E se ninguém aparecer?
Entende? É como que quando você espera por alguém para te motivar, é muito difícil porque você sempre vai estar dependendo de outro. Então, faz parte da inteligência emocional, do coeficiente de inteligência emocional alto, ter a capacidade de se automotivar. Identificar que onde está, né, não é onde deve permanecer, identificar que melhorias pode fazer e ter a capacidade de ir em busca de automotivação. Como é que eu me automotivo, por exemplo? Eu vou te dizer particularmente, tá? Eu tenho um processo. Todos os dias eu preciso aprender alguma coisa. Eu preciso estudar alguma coisa. Então, um livro que eu leio, as minhas práticas de ativação do poder pessoal, que é um método, né, o método APP, Acesse a Prosperidade Plena, ativando o seu poder pessoal. Dentro desse método, existe, além do conhecimento todo, do alinhamento, existe um conjunto de práticas. Então, quando a gente está nesse processo das práticas de ativação do poder pessoal, já é muito mais simples e muito mais fácil da gente reconhecer e da gente estar aprendendo constantemente. Se eu estou aprendendo constantemente, eu estou num processo que me dá estrutura de respaldo, os pilares de estrutura para o que eu quero criar e construir na minha vida e me desenvolver dentro de um processo. O que é processo? É aquilo que se repete uma e outra vez, e é um estilo de vida, virou um hábito na sua vida. Então, dentro do meu processo, como é que eu me automotivo? Eu me automotivo quando eu faço minha oração matinal, eu me automotivo quando eu faço a minha meditação, eu me automotivo quando eu leio um livro, quando eu aprendo alguma coisa, eu me automotivo quando eu faço uma afirmação. Então, automotivar-se é o que vamos aplicar em nós mesmos, dentro de repetidamente, uma estrutura, uma rotina, um hábito, que vai causar isso. Quer dizer, não é que eu espero ficar em baixa para ir tentar encontrar algo que me resgate dali. Se eu já entrar em um estilo de vida que não vou chegar lá embaixo, posso ter algumas turbulências, mas rapidamente identificar. E esse processo das estruturas de sustentação, os pilares de sustentação, para que a gente não vá lá para baixo, precisando inclusive de outras pessoas para nos resgatar de lá. Claro que existem momentos de nossa vida, principalmente quando não temos esse tipo de informação que eu estou te compartilhando agora, nem quando eu sabia disso na minha vida, nem vivi o processo que eu vivo hoje, das práticas de ativação do poder pessoal. Claro que algumas vezes, momentos muito difíceis na vida, não é? Quando não se tem essa inteligência emocional, essa percepção, esse conhecimento. Então, o que eu queria, o principal ponto desse aqui é te dizer que nós é que temos que desenvolver em nós mesmos a nossa própria capacidade de nos automotivar, de nos auto-ensinar, de nos autocondicionar, de nos fazer prosperar. Não esperar necessariamente pelo outro, porque se o outro não aparecer, como será? E o quinto domínio é aí onde entra a grande habilidade, que é reconhecendo as próprias emoções e sentimentos, sabendo lidar com eles, reconhecendo no outro, sabendo lidar com essa situação que acontece no outro. Agora, o quinto é como é que eu harmonizo tudo isso e entro em equilíbrio. Aí é onde está as pessoas que têm mais alto nível de inteligência emocional, é que justamente não entram nessa de que vão reagir ao que acontece. Então, alguém te disse uma coisa e você reage. Alguém te fez um comentário e você reage. Alguém deu uma opinião e você reage. Não. Então, as pessoas que entram no quinto domínio da inteligência emocional são aquelas pessoas que são seguras de si, que sabem quem são, que reconhecem suas emoções, aprenderam a lidar com elas, reconhecem os demais e que entraram nessa estrutura de harmonia e entendem que os outros precisam ser respeitados. A gente precisa reconhecer, criar essa empatia, identificar se tem alguém com sofrimento, alguém triste, a gente ser solidário, mas viver em equilíbrio, em harmonia, transitando com as nossas emoções e as emoções dos demais. E é por isso que tantas vezes a gente vê que mesmo pessoas extremamente capacitadas, inteligentes, de QI, que ocupam cargos, podem até ocupar cargos altíssimos, mas em algum momento elas perderam completamente a estrutura. Por quê?
porque elas ficaram apenas com a razão, apenas no racional, sem saber dominar a inteligência emocional para manter esse equilíbrio entre emoção e razão. O ideal é que a gente tenha isso em comunicação. A razão nossa nunca está certa. Ela precisa ter a emoção que nos norteia, que nos guia, que nos aproxima das pessoas, que nos faz selecionar o que queremos, o que não queremos. E a emoção por si só, sem o equilíbrio da razão, pode nos levar à completa alucinação, vamos dizer assim. Se a gente só se deixa guiar pela emoção, sem colocar um pouco de razão, lógica nas coisas, a gente corre o risco de se perder. Então, o equilíbrio, a inteligência emocional que todos nós ambicionamos ter cada vez mais e melhor, é o quê? É essa habilidade de lidar com todo mundo, lidar com a gente mesmo e manter esse equilíbrio, razão e emoção. Entendendo, conhecendo, identificando e lidando, gerenciando tudo isso de uma maneira tranquila. Bom, eu desejo que de coração essas informações tenham sido úteis para você. Houve uma época em minha vida que eu não tinha nem noção como era que eu lidava com as minhas próprias emoções, imagino como é que faz tudo isso. E claro, continuo aprendendo, porque não existe ninguém perfeito. Existem pessoas que estão no estágio mais avançado daquele que conhecem e outras que ainda estão em desenvolvimento. Eu me considero que eu sou apenas uma aprendiz nessa e em tantas outras áreas. Mas o pouco que eu já adquiri até aqui me ajudam, sem dúvida alguma, a saírem do estado de onde eu estava. E essa é um grande ensinamento que a gente pode adquirir para a nossa vida. Não ficar se comparando a outras pessoas, mas sim a nós mesmos. Como eu estava há um ano atrás, há 6 meses atrás, há 90 dias atrás, como eu estava há 10 anos atrás, como eu estou hoje. Mas principalmente como eu posso me tornar amanhã. E quando a gente se compara apenas com nós mesmos, de ontem, de antes de ontem, da semana passada, e a gente vive um processo de contínuo aprendizado, a gente está sempre feliz, porque a gente sabe que a gente está aprendendo. E se a gente aprendeu até aqui, a gente pode aprender muito mais, não é verdade? Eu quero que você não se perca de mim. Se você ficou até aqui no final, eu quero que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, se é novo, ative as notificações. Atualmente está chegando vídeos aqui no canal 3 vezes por semana. Sempre os conteúdos são voltados para a ativação do poder pessoal. Como é que a gente pode encontrar a nossa essência, o nosso eu verdadeiro, tudo que a gente pode aprender, ser, se desenvolver, para que a gente possa acessar a prosperidade plena. Uma vida tranquila, feliz, abundante, que a gente possa não apenas aprender e crescer, mas que também a gente possa contribuir. Desejo de coração muito sucesso para você, paz, alegria, que Deus te guarde, te proteja, te ilumine. A gente se vê no próximo vídeo.